9 de julho, oração e ações de graças. Ou seja, oração é igual a louvor e gratidão. É comum a gente ver em dias especiais de oração, pessoas lamentando fatos da vida. Quase que culpando a Deus por não resolver o problema imediatamente e da forma que eles querem. Muitos, com suas palavras lamentosas, não demonstram fé. E pouco se vê dessas pessoas agradecimento a Deus, contentamento de muitas coisas que Deus está dando a todos nós. Então fica um ambiente com uma oração deficiente, porque Paulo está mostrando aqui que a oração deve ser de contentamento, de alegria, de busca de discernimento para entender os projetos de Deus, para verificar nas coisas que acontecem conosco o poder de Deus. Então, às vezes nós não temos esse discernimento e nosso coração se enche de tristeza, concentrado num problema, quando dezenas de bênçãos estão acontecendo em nossa vida. Então, motivado pelas notícias de que os crentes em Éfeso estavam crescendo na fé e crescendo no amor de uns para com os outros, possivelmente ele foi informado por Tíquico, em Efésios 6, 21 e 22. Paulo contou-lhes o quanto orava por eles, ali na prisão. Agora, que jeito que essa oração de Paulo, ali na prisão, sentenciado à morte, sabendo que ele não ia ver mais os efésios, estava ali numa prisão terrível. Como será que era a oração desse homem de Deus que estava passando por uma provação terrível? Então ele diz assim, em Efésios 1, 15 a 23 e 3, 14 até 21. Ele repete praticamente os mesmos argumentos nas duas orações. Ouvindo a firmeza vossa em Jesus e o amor que tendes de um para com os outros, não cesso de agradecer a Deus, fazendo menção de vós em minha oração, para que vocês reconheçam as bênçãos que o Senhor está dando a vocês diariamente, e para buscar a Jesus e seu poder quando estiverem com problemas. É por isso que ele orava, agradecendo e pedindo que Deus se revelasse a eles na medida que eles o buscassem de todo o coração. Às vezes, nosso padrão de oração tem um tom pesaroso e lamentamos os desafios e os problemas. Os relatos de oração de Paulo em Éfeso sugerem que a ação de graças é a língua original da oração. A ação de graças, gratidão. Esse é o tom que deveria ter na oração.
Agradecemos as bênçãos divinas. Buscamos discernir Deus em ação em circunstâncias difíceis. Como a gente está enxergando Deus se movimentando no meio desses problemas? E o louvamos por sua presença transformadora em nossa vida. Fomos transformados. Nós esquecemos isso. Celebrando a graça e o poder de Deus exaltado. Jesus foi exaltado e Ele agora nos exalta e tem prometido para nós uma exaltação eterna e perfeita. Efésios 1, 20 e 23. Somos gratos por abençoar pessoas sob nossa influência. Quantas pessoas estão olhando para nós, nossa atitude, a nossa resistência, a nossa resiliência, estão louvando a Deus por isso? Mas se nós adotarmos uma vida pesarosa e lamentosa, o testemunho será negativo. Eis o segredo transformador de Paulo. A oração é a chave para louvar a Deus e dar graças a Deus. Paulo também disse: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Efésios 1,16. Também ele mencionou isso em Filipenses 1,3, 1 Tessalonicenses 1,2, 5,16. Era costume de Paulo utilizar a oração com uma lista de pedidos, de agradecimentos para outras pessoas. Paulo estava precisando das bênçãos. Logicamente que ele orava por ele. Mas não ficava só centrado nele, porque aí causa a lamentação. O que significa orar sem cessar em 1 Tessalonicenses 5,17 e que foi mencionado por Paulo? Aqui também ele fala: não cesso de orar por vocês. Será que ele sempre estava ajoelhado em oração, dia inteiro, dia e noite? Que sempre? Não. Mas que, abençoado por Deus, vivemos com o coração aberto à presença e ao poder divinos, buscando sinais para demonstrarmos gratidão a Ele. Abra os olhos, olha em seu redor, reconheça as coisas que Deus tem feito por você de bom e fale na sua oração. Significa prontidão para processar as questões da vida na presença divina. Precisa ser processado todas as nossas dificuldades. Remoídas, mastigadas, comparadas, analisadas com fé. Buscar o conselho divino à medida que experimentamos as reviravoltas da vida. O que devo fazer? Qual a minha atitude? Talvez demore esse problema, como o problema do apóstolo Paulo. Ele poderia pedir por liberdade, ele não seria libertado. Ele poderia ter pedido para não ser assassinado, mas ele foi assassinado. Não quer dizer que Deus não o amava. Tem coisas que nós pedimos
para resolver os problemas que existem na nossa vida e parece que não se resolve. Saiba que Deus está no controle de tudo. Se você buscou o poder de Deus, se você buscou a ajuda de Deus, Ele está te ajudando. Talvez não tirando o problema, para que você se desenvolva na fé através daquele problema. Significa não viver distanciado de Deus, mas comprometido com Ele, sempre e aberto à sua liderança. Ele está liderando nossa vida. O que devo fazer? Vai por esse caminho. E nós vamos. Vai resolver? Não sei. Mas nós vamos. Os 3 amigos de Daniel buscou o conselho de Deus. E o conselho de Deus era: não devem adorar ídolos. E agora estava com um problemão nas mãos. Porque o rei terrível, Nabucodonosor, disse: vocês vão adorar essa estátua. Mas Deus estava falando: não vão adorar. Eu não quero que adorem. Vocês vão decidir. Mas o rei falava: se vocês decidirem contra a minha vontade, eu vou jogar vocês no fogo. E Deus estava dizendo: bom, aquele que pecar morrerá no lago de fogo e enxofre eternamente. Será que qual liderança vai ganhar? A de Nabucodonosor, que foi motivada por Satanás, ou de Deus, que simplesmente não está castigando, mas está só dizendo a consequência? Disseram: não, nós não vamos ajoelhar diante desse ídolo. Meu Deus diz que não. O problema estava lá. E eles foram jogados. E foi uma briga de poder ali, né? Onde Jesus entrou dentro da fornalha e converteu Nabucodonosor. Que coisa impressionante. Estar sempre aberto à sua liderança. Às vezes vemos a oração como uma gentileza, um complemento do discipulado que deve ser exercido quando for conveniente. Um favor que nós estamos fazendo para Deus. Mas Paulo ilustrou uma noção diferente. Ele levava a sério a tarefa de orar pelos efésios. E o fazia agradecendo. Efésios 1:16, 1:14. 3:14. Paulo intercedia por eles. Para Paulo, a oração era uma tarefa central na vida cristã. Era algo que não pode ficar sem fazer oração. Significava louvor e gratidão e busca por auxílio divino. Esses versos apresentam um chamado à oração, um convite para considerar o próprio ministério da oração, à luz da dedicação de Paulo a Jesus. Paulo tinha um amigo, Jesus. O amigo estava fora da prisão e ele estava preso. João também, João Evangelista. E quantos foram martirizados? E quantos foram libertados? Quantos foram preservados? Tudo dentro do plano dessa guerra entre o bem e o mal. Mas Deus fala: você no final ganhará a vida eterna, que só eu posso te dar. No momento estou te dando forças, paz,
sabedoria, entendimento, bênçãos que você pode suportar. Mas um dia você terá só bênçãos. Que Deus nos abençoe enquanto caminhamos por esse deserto da vida.